Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de iPod e hoje eu trouxe uma pessoa já no clima de eleições, porque a partir do dia 16 de agosto, que é hoje, na data dessa gravação, as propagandas políticas já estarão disponíveis a todo o Brasil. E como nós sabemos que propaganda política pressupõe um bando de pessoas aí que não estão preparadas para exercer os cargos e funções, eu resolvi trazer alguém preparado para fazer isso. E essa pessoa que está aqui comigo hoje, ela não só vai trazer para vocês uma perspectiva do que de fato é a vereança sem a perspectiva ou a prospecção de carreira, porque não é para isso que o funcionalismo público deveria existir no nosso país, né? A ideia é que a gente tenha representantes que representem a vontade do povo e não de si mesmos. Então eu trouxe essa pessoa aqui que com certeza vocês vão amar conhecer, porque eu conheço há bastante tempo. Então, antes de eu apresentá-lo ou deixar que ele se apresente, eu gostaria de agradecer novamente os nossos patrocinadores, que é a Cruzeiro do Sul Virtual do Polo de Americana Centro, o pessoal mais preparado aqui da região para prover para vocês os melhores cursos EAD. Se você estiver precisando de uma faculdade à distância, precisando de qualquer tipo de auxílio na tua carreira ou na tua preparação acadêmica, pode procurar o pessoal da Cruzeiro do Sul, que eles com certeza vão disponibilizar para você o melhor caminho e orientar vocês em todo o processo, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Então agora eu apresento para vocês Renato Martins, ou meu pai. Obrigado, Gu. Renato Martins, advogado, empresário aqui na cidade, né? Advogado há 32 anos, empresário não há 52 anos, mas é o tempo que nossa empresa tem aqui na cidade, né? E estamos políticos, né? Porque eu sempre digo que política, né? Como você falou na sua introdução, não é profissão. Então, é uma fase que pode ser transitória, então nós estamos políticos. Então, acho muito interessante isso, por quê? Porque, como você disse, não é profissão, na realidade, você dedicar um tempo, né, da sua vida para servir a população da sua cidade. É isso aí que é o papel fundamental do vereador, né? Tanto é que a gente fala que você está investido de mandato, né? Por que mandato? Porque seria como se as pessoas te passassem uma procuração para você representá-las lá dentro da Câmara, né? E junto ao Executivo. Então, é essa forma que a gente encara a política. Eu acho isso perfeito porque a gente tem uma visão no nosso Brasil, que tem o tamanho continental que tem, de que todas as pessoas deveriam representar a sua própria vontade através da política, e de fato deveriam através da sua civilidade, mas é interessante a gente ter esse viés e essa perspectiva de que o representante que a gente escolhe, ele recebe nossos poderes, né? E a partir do momento que você escolhe pessoas que não estão dispostas a batalhar por isso, como eu sei que você batalha, né? Com a coragem que você tem, é muito complicado a gente fazer com que alguma mudança realmente aconteça. Eu queria já começar a nossa conversa aqui puxando um tópico que a gente conversou em algum momento no passado, que é a questão de você ter sido já vereador de Americana e a possibilidade de novamente se eleger agora, né? Para que você possa continuar com as mudanças. Então eu queria primeiro saber dessa sua primeira participação como político americanense. Perfeito. Eu assumi em março de 2019, né? Infelizmente, por uma fatalidade, que faleceu a vereadora Judite, que era do meu partido na época, e aí eu assumi a cadeira no lugar dela e trabalhei, então, praticamente 18 meses como vereador. Só que em 18 meses eu tive a grata satisfação de fazer 24 projetos de lei que foram aprovados, né? 24, foram mais que 24, mas 24 aprovados e sancionados pelo então prefeito Omar Najjar. E, então, são leis minhas que estão em vigência na cidade até hoje. E eu acho que isso é legal, é importante. Por quê? Porque são leis que mexem com o dia a dia das pessoas. Isso é fundamental. Então, por isso que a gente fala a questão do preparo, né? Fazer lei não é simplesmente você jogar no papel e sem saber o efeito que ela vai causar na sociedade. Então, você tem que ter muita responsabilidade quando você vai legislar, né? E fazer o papel principal, né, também do vereador, que é fiscalizar o executivo. Fiscalizar contas, fiscalizar os procedimentos em obras, tudo.
entendeu? Esse é o papel do vereador. Vereador que não fiscaliza, que é subserviente ao Poder Executivo, ele não merece estar lá, entendeu? E dentro dessa perspectiva, é interessante a gente falar sobre o preparo, porque o Tarcísio chegou agora com uma proposta, não sei a que pé tá, talvez você tenha informações mais profundas sobre isso, mas o Tarcísio ele propôs que a gente tivesse um preparo melhor para vagas de cargo de confiança, né? Sim. Eu vou deixar você discorrer sobre isso, porque eu acredito que você tem muito mais propriedade do que eu. Perfeito. Né? Isso aí já era uma ideia do Tarcísio quando assumiu o governo, né? Que era eliminar em torno de 5 mil cargos públicos, né? Cargos comissionados, não públicos, comissionados. Certo. E por quê? Porque, na realidade, o cargo comissionado, apesar de exigências, né, que os tribunais fazem de instrução, de grau de instrução, tudo, a maior parte é desobedecido pelas prefeituras, pelo executivo, pelas câmaras municipais. Haja visto aqui em Americana que havia, né, uma exigência de ter curso superior para ser assessor dos gabinetes, e aí a Câmara, né, ardilosamente foi postergando isso aí, prorrogou com mais 2 anos e tal, e você continua lá com pessoas, né, então sem curso superior, que é uma exigência, né, que inclusive o Ministério Público estava fazendo, e até agora, né, vamos ver se agora, quando vencer o próximo prazo, se eu não me engano, agora no final deste ano, se eles vão realmente pôr em prática essa exigência. E o que o Tarcísio está fazendo, o que ele está querendo fazer, é isso aí. É você realmente colocar pessoas preparadas. Tanto é que ele falou, né, nessa mudança que ele quer o quê? É o funcionário público que vai para o cargo de comissão. Entendeu? Perfeito. Então, é o funcionário público. Só que para ele ir para esse cargo de comissão, ele vai ter que se preparar primeiro. Então, dependendo do cargo, se for os mais básicos, 1 ano dentro de uma função relativa àquele cargo, tá? E depois, nos demais cargos, né, superiores, também vai aumentar o prazo de experiência que ele tem que ter para depois ele poder assumir esses cargos de confiança. Porque isso é interessante, porque você acaba, né, a gente fala com os cabos eleitorais pagos pelo dinheiro público. Sim. Porque, infelizmente, temos pessoas boas, sim, em cargos de confiança, em cargos comissionados, temos. Claro. Mas temos também muita pessoa ruim, despreparada, que nada mais é do que um cabo eleitoral do vereador, do prefeito, dentro de um cargo. Entendeu? Sim. É uma forma que o executivo e às vezes o legislativo encontra de pagar favores políticos, dar um cargo para determinada pessoa. Então, é isso que o Tarcísio quer acabar e tem, obviamente, o meu apoio e o meu aplauso para uma atitude dessa. E é bastante óbvio que você tem uma visão bastante holística de tudo que está acontecendo, não só na cidade, mas também na perspectiva política do nosso país. Muito disso advém, né, da questão de que você tem um contato direto através do Republicanos, não só com o Tarcísio, mas também com toda a equipe que está por trás dessas mudanças que estão ocorrendo. Eu não estou aqui para defender partido político nenhum, até porque não tenho hoje uma defesa vasta nessa área, nem nada, mas é interessante você ver que existem prioridades sendo colocadas em pauta por diferentes partidos, e a gente precisa analisar isso, e nosso papel enquanto cidadão é fazer essa análise. Porque se a gente não souber o que está acontecendo, a gente vai continuar colocando político incompetente em cargo que, na nossa concepção, também é de confiança. Sim, né? É na minha confiança. Mas é da tua confiança. O voto, na realidade, você está depositando um voto de confiança Perfeito. em alguém. Não importa que se seja no legislativo, no executivo, mas é um voto de confiança. E, infelizmente, a gente vê esse voto de confiança ser frustrado muitas vezes. Exato. E fala uma coisa pra mim, essa visão holística que a gente comentou, provavelmente ela é oriunda de toda a tua experiência como advogado, Sim. mas também de outras experiências. Você consegue me dar uma base do que você já executou enquanto carreira alheia à política? Porque eu sei que você já foi delegado do Cresce, você já foi, aliás, é ainda dono de ONG, né? Participante de ONG. Como é que funciona isso? Explica aí. Na realidade, aquilo que você aplica na política, muitas coisas que você aplica na política, ela vem justamente da tua experiência extra-política. Como você disse, fui delegado do Cresce 8 anos, né? Então, a minha função era fiscalizar, né?
Depois fui relator da Comissão de Ética da OAB aqui de Americana, que também tem uma função de fiscalização e de análise, né, de atitudes profissionais, entendeu? Éticas profissionais. E depois, aí a questão da OS, né, que hoje a gente só chama mais de ONG, a OS, né, Organização Social, que há 19 anos, né, nós lutamos para que as pessoas, né, que de baixa renda obtenham os tratamentos, medicamentos de alto custo, entendeu? Junto ao poder público, né, quer seja municipal, estadual ou federal. Então, a hora que você tem esse contato com essa necessidade da população, é que você pega e fala assim, por que eu não transporto isso, tá, para a política? Porque, na realidade, tudo se passa pela política. Sim. Tá? A educação passa pela política, a saúde passa pela política, a habitação passa pela política. Então, você pega as suas experiências extra-política, no seu convívio, no seu dia a dia, e leva lá para dentro. Entendeu? Fala, olha, eu preciso alterar isso. Um exemplo, geração de emprego. Certo. Tá? Que é uma questão fundamental para o município. Eu fui o autor de uma alteração na lei municipal, né, de abertura de mês, entendeu? Eu fiz 36 alterações na lei municipal para que ela se adequasse à nossa realidade atual, entendeu? Para facilitar a vida dos MEIs na abertura das suas empresas na cidade. Entendeu? Certo. Então, você vê que é o quê? Uma visão que fala assim, nossa, eu juntei a necessidade da população, entendeu? No momento, né, que nós estávamos enfrentando depois até o Covid e tal, tudo. Então, para gerar renda para essa população, né? Então, facilitando a sua vida. Olha, vai ficar mais fácil você abrir empresa aqui em Americana, tá? É interessante para o município, que aumenta a arrecadação, é interessante para a pessoa, porque diminui, né, exigências, entendeu? Então, você põe essa coisa em prática. E, obviamente, que aí, para você fazer isso, soma o quê? A tua experiência jurídica. Perfeito. Né? Porque para você alterar uma lei, você tem que entender de lei. Né? É isso que eu acho interessante, cara, porque a gente está falando sobre vereança, né? E até a perspectiva de hoje era a gente trazer o porquê a vereança ela precisa de especialização para ser executada de forma mais adequada. No teu mandato, né? Foram 18 meses, como você bem disse, mas durante esse período você criou projetos de lei e inclusive colocou em práticas mais do que muito vereador que está em exercício há muito mais tempo. Com certeza, com certeza. Nós temos vereadores lá com 8, 12 anos de mandato, né? Então 2, 3 mandatos, entendeu? Que não apresentou o número de projetos de lei que eu apresentei em 1 ano e 8 meses. Tá? E não é projeto para dar nome de rua, de praça, ou moção para fulano, aplauso para ciclano. São projetos sérios, projetos que realmente têm que impactar a vida do cidadão americanense. Exato. E eu acho interessante você puxar esse tópico, porque a gente tem que identificar as necessidades primordiais da cidade. Não há nada de errado na moção de aplauso, desde que ela não seja feita levianamente. Né? Não é para todo mundo que se bate palma, até porque se a gente fizer dessa forma, cara, vira uma loucura, né? Então tá todo mundo agora... Mas para você ver, essa época de campanha agora, de eleição, né? A Câmara bateu recorde de moções de aplauso, 500 moções de aplauso. Meu irmão, nós não estamos lá dentro para... Tá, tudo bem, é o que a gente fala, com todo respeito às pessoas que foram indicadas a essas moções, mas nós não estamos lá dentro para ficar só fazendo isso. Nós temos que fiscalizar e nós temos que legislar, entendeu? Legislativo chama justamente legislativo porque a gente tem que legislar, entendeu? A favor da população. Nós gostaríamos que os nossos políticos fossem dignos de aplauso, né? Essa é a ideia da movimentação. Entendeu? Inclusive, quando eu falo de projeto, é o que a gente fala, você está em sintonia com as necessidades, não só da tua cidade, né, da tua realidade que você vive, mas também no modo mais amplo, mais geral, que é, por exemplo, um projeto que eu fiz de proteção à mulher na noite, né, que é do acompanhamento à mulher quando ela está sozinha na noite e tal. Essa lei, quando o Tarcísio assumiu, ele fez uma idêntica. Então, essa lei que eu fiz a nível municipal, hoje ela é uma lei estadual.
Então, independente se eu tivesse feito ou não, entendeu? Hoje ela está valendo para o estado todo. Então, os municípios teriam que aplicá-la. Então, eu me antecedi, né? Me antecipei ao governador, e a hora que ele fez a lei, eu falei, nossa, pô, isso é sintonia. Por quê? Porque é o cara que tem a mesma visão que eu tenho. Sim. Entendeu? De segurança da mulher, né? E agora, essa questão também da especialização, da melhoria da qualidade do funcionalismo, é tudo que eu defendo, sempre defendi, entendeu? Sim. Então, eu não me arrependo, né, de ter votado em Tarcísio. De forma alguma, entendeu? Porque é um cara que está se identificando comigo. Eu acho isso muito bom. E para mim, agora ficaram duas perguntas na minha cabeça. Uma delas é, se o exercício da lei, se você cria um projeto de lei, ele passa por aprovação e pressupõe-se que a cidade deveria executar essa lei, por que a gente não tem ainda os bueiros ecológicos, que é uma das suas propostas? Então, porque assim, você tem, né, a divisão, né, entre legislativo e executivo, que na questão do que nós podemos legislar e o que, né, o executivo pode legislar. Então, o que acontece? Quando você faz um projeto de lei, que nem esse que foi aprovado, o meu projeto de bueiro ecológico, foi aprovado, ele é um projeto autorizativo, tá? Ele não é impositivo, porque você tem a lei impositiva e autorizativa, tá? Então, a impositiva é aquela que o executivo está obrigado a cumprir. E a autorizativa, ele cumpre se ele quiser. Só que eu entendo o seguinte, a partir do momento, como você disse, que você cria um projeto, ele passa por aprovação dos vereadores, tá? Depois vai ao prefeito, o prefeito sanciona esse projeto, transformando-o em lei, tá? Certo. E por que isso não se aplica depois? Sendo que se ele foi aprovado pelos representantes da sociedade, que são os vereadores, é porque ele é um projeto que vai impactar de alguma forma a vida dessa população. É o que se espera. É o que se espera. Sim. E até hoje, você vê, esse projeto do bueiro ecológico foi aprovado em 2019, nós estamos em 2024 e até hoje não foi implementado. E nós sabemos os problemas, tá, que nós temos de enchente ainda hoje em pontos, né, de avenidas, em pontos de ruas, entendeu? Um senhor, inclusive, escreveu na minha rede social, manda um desses aqui para a Rua Carioba. Que a Rua Carioba, ad eternum, né, também continua alagando. Sim. Então, por quê? Porque entope. É tão... E outra, é o que a gente fala, você tem uma visão além. Bueiro ecológico. Nossa, o que você vai reter lá? Plástico, vidro, metal, tal. Por que você não faz, então, um bem bolado, que a gente fala, né? Uhum. Com o pessoal dessas associações de reciclagem. Entendeu? Olha, vocês nos ajudam a coletar os cestos, entendeu? Sim, perfeito. E o produto que tiver retido lá de reciclável, vocês reaproveitam lá no reciclável, entendeu? E às vezes até em empresas de reciclagem de grande porte pode se interessar nessa, né? Porque, infelizmente, você sabe que nós temos um problema cultural de se jogar muito lixo na rua. Exato. Entendeu? Então... E isso me traz uma história, na verdade, do Clóvis de Barros, que eu ouvi recentemente, que ele fala que a primeira aula é a única aula que é obrigatória no curso dele, porque nessa primeira aula é onde ele determina, juntamente com os alunos, como eles gostariam de conviver. Entendi. Você está falando para mim que um projeto de lei é basicamente isso. Você determina, juntamente com os representantes da sociedade, como nós gostaríamos de conviver para que isso funcionasse da maneira adequada para a gente. Perfeito. E aí você resolve não seguir a tua própria ética, que é basicamente essa determinação que vocês tiveram em grupo. Então, assim, eu entendo que hoje nós temos uma execução antiética na nossa cidade, que é basicamente você não seguir a melhor prática que foi definida. Exatamente. Você vê uma outra coisa que me entristece muito, foi a lei que eu fiz a respeito da proibição de uso de animal, né, de cavalos para transporte de carga. Certo. Permanece liberado para lazer, para... Foi difícil explicar isso aí para todo mundo, hein, cara? Não foi fácil, não. Ele falou, pô, você quer tirar o pão dos outros, que não sei o que. Eu falei, não é assim que a banda toca, entendeu? Porque só quem já presenciou, como eu tive a infelicidade de presenciar, existe uma área ali na região do Mário Covas, entendeu? Que é onde normalmente eles abandonam os cavalos para morrer.
eles fazem uso do animal até ele estar só o pó, entendeu? E aí, como eles não têm dinheiro para ração, não têm dinheiro para, né, para vacina, aí abandona o animal lá e deixa ele morrer lá, entendeu? E numa ocasião eu tive essa infelicidade, né? E infelicidade de presenciar a morte desse animal, mas, porém, a felicidade de ter a ideia de falar, então, temos que bater nisso e acabar com essa situação. E fiz o projeto, aprovou, o prefeito sancionou, só que, mais uma vez, até hoje não colocaram em prática, porque até hoje eles não definiram de quem é a responsabilidade de fiscalização. Certo. Se é da Gama, se é da zoonose, entendeu? E aquele negócio, e a gente entende, às vezes, a dificuldade do poder público, mas tem coisas que são tão simples, entendeu? Que a gente fala assim, por que você não implementa, cara? A outra coisa que estava na minha cabeça, inclusive, que vai na mesma direção do que você está falando, é com relação ao descuido dos postinhos de saúde aqui de Americana, né? Existe uma nomenclatura correta. Vou deixar você falar sobre isso, mas eu lembro que durante o seu mandato, você muito falou, não só para mim como seu filho, mas para a sociedade, sobre a necessidade de cuidado com essas áreas de saúde da nossa cidade. O hospital público, né? O hospital municipal, no caso, e outras unidades de saúde. Hoje, você vê o mesmo cuidado? Precisa voltar de novo a atenção para isso? Como é que tá? Veja bem, hoje, né, se em ano pré-eleitoral e ano eleitoral, né, a atual administração reformou tudo. Perfeito. Entendeu? Então está assim por fora a bela viola. Né? Mas a estrutura de atendimento ainda não atingiu aquilo que deveria atingir. Então está muito deficitária. Ainda faltam-se profissionais especializados em determinadas áreas, entendeu? Né? O centro oncológico, né, que nós recebemos aqui como um presente de grego, eu falo é um presente de grego, por quê? Porque o repasse do Estado para o município, ele é ínfimo, entendeu? Pela necessidade. Por quê? Porque a partir do momento que nós começamos abrimos esse centro oncológico, nós temos a obrigação de atender a região. Tá? Okay. E eu quero, obviamente, que me provem que eu estou errado se com R$500 mil por mês uma cidade consegue fazer tratamento dos seus cidadãos que estão com problema, né, oncológico e mais a região. Entendeu? Ainda mais o tratamento oncológico, que é caro. É muito caro. Né? Só para você ter uma ideia de uma senhora que eu acompanhei há pouco tempo, o tratamento dela ficava em R$619 mil. Um tratamento. Entendeu? Então, você acha que com R$500 mil por mês você vai suprir essa necessidade. E outra, vou além. Se suprisse a necessidade de Americana e região, por que ainda nós temos a necessidade de estar bancando transporte e estadia, entendeu? Para as pessoas lá em Barretos, no Hospital do Amor, para elas irem fazer tratamento no Hospital do Amor. Então, nós não atendemos realmente a necessidade do paciente oncológico da nossa cidade, entendeu? Então, como diz o outro, é tampar o sol com a peneira. Perfeito, cara. Isso traz muito uma perspectiva de como as coisas são feitas nesse país, que é basicamente sem preparo da visão macro do negócio, Exato. né? Que é assim, beleza, eu tô resolvendo... É o cobertor curto, né? Cobra um lado, descobre o outro. Perfeito. Então, eu entendo que, assim... A gente tá aqui conversando sobre política e o meu podcast não é especificamente sobre política, nem é esse o intuito, mas quando eu resolvi convidar você para cá, não era simplesmente para ajudar você na tua campanha, mas também porque eu acredito muito nos seus valores. Enquanto filho, você me passou muitos valores com os quais eu corroboro. Admiro muito a tua coragem, admiro muito a tua visão de mundo, a forma como você lida com os problemas de forma enérgica e às vezes sinérgica com outras pessoas no seu auxílio. Então, assim, é muito bom para mim ter referências, né? Referências paternas, referências como homem e como cidadão, né? Sim. Então, assim, eu quis trazer você aqui porque a gente fala sobre desenvolvimento humano e parte do desenvolvimento humano é a nossa consciência política. Sim, né? Com certeza. É o nosso conhecimento de ética, nosso conhecimento sobre moral. E, assim, é óbvio que somos falíveis. Você falhou, eu falhei, nós vamos falhar, entendeu? Mas
não pode ser uma incidência com a qual a gente não consiga lidar, né? Por exemplo, minha opinião, tá? Aí é uma opinião própria. Eu entendo que nós vivemos em um país que falha constantemente. E esse é o problema. A gente não pode... A gente tem o direito de falhar, mas não nessa constância. Exatamente. Porque é a velha história da gente aprender com os nossos erros. E com os erros dos outros. E os erros dos outros também, sim. Os outros servem de exemplo pra gente. Perfeito. Então, eu entendo isso. E você tá coberto de razão, porque, na realidade, o país em si, ele falha demais. Entendeu? Ele falha em questões básicas, né? Questão de saúde, ele falha em questão de educação, entendeu? Né? Você vê nossos índices estão despencando em todas essas áreas. E não deveria, porque nós somos um país rico. Nós somos um país que arrecada muito impostos. Só que, infelizmente, a corrupção que impera, né, no meio político, principalmente, é que leva a todo esse caos. Porque se você considerar que há mais de 30 anos o percentual, né, de dinheiro que é desviado para a corrupção, ele se mantém em 30%, tá, do PIB. Então você imagina quantos bilhões por ano vai para o ralo da corrupção. E esse dinheiro, obviamente, faz falta na educação, faz falta na saúde. Com certeza. Faz falta na estrutura do país. Exato. E a corrupção, ela é uma forma indireta de arrebentar um país, né? A gente tá vendo o que tá acontecendo na Venezuela. Com certeza. Né? E assim, eu vejo movimentações, às vezes, na mesma direção. Eu não tô falando sobre sistemas políticos, tá? Acho que cada um pode ter a tua visão, né? Direita, esquerda, cada um tem o teu espectro, a tua perspectiva. Mas eu ainda acho que a gente precisa consolidar. Eu costumo dizer que um pássaro, ele não voa com uma asa só. Sim. Né? Então você precisa, sim, de assistencialismo, né? Sim. Você precisa também de uma política econômica eficiente e os dois precisam caminhar juntos. Exatamente. Né? Então virou uma polarização gigantesca na massa que é o nosso país e a gente acabou perdendo essa mão, cara. Mas é o que você está falando, né? O assistencialismo é porque a diferença econômica das classes é muito grande no país. Muito grande. Entendeu? É muito grande. As nossas realidades, elas são muito diferentes. E principalmente quando você caminha para a região norte, nordeste, aí que se acentua, entendeu? As diferenças. Porém, né? E é isso que eu acho interessante, é que quando você pega os índices de educação de algumas cidades do Nordeste, são muito mais elevados do que do estado de São Paulo. Entendeu? Por quê? Porque aí que a gente fala, que aí entra o pessoal, né? Sim. A pessoa querer se desenvolver, entendeu? Né? Então, quando a pessoa tem essa vontade, né? Falar, não, a situação não vai me limitar, entendeu? Eu vou conseguir chegar onde eu quero, né? Me esforçando realmente, e aí você pega, né? Se eu não me engano, os índices do Ceará são muito bons, entendeu? Se não me falha a memória. São índices elevados no IDEB, entendeu? Isso aí é interessante. Fala assim, né, um estado, né, relativamente muito mais pobre que o estado de São Paulo, mas aonde o pessoal tem um cuidado, né, com a educação, fala assim, se eu não posso te tirar da pobreza, né, através do assistencialismo, mas eu posso tirar da pobreza através da educação. E uma coisa que você já me deu um gancho aqui agora é a questão de que você falou, o Ceará é um estado muito mais pobre, talvez, do que o de São Paulo, mas estados muito ricos também devem uma quantidade absurda para a União. Ah, sim, com certeza. Ixi, nem fala. Então, agora a gente pode falar um pouco sobre saúde financeira dentro da esfera municipal, da esfera estadual e da esfera nacional. Perfeito. Se a gente deve, em algum momento a gente vai ter que pagar. Com certeza. Né? O problema é justamente esse. O problema de dívida pública é que ela vai sendo também rolada. Entendeu? É que nem, por exemplo, pagamento de precatório. Eu já vi eles postergarem isso umas 3, 4 vezes. Porque eles determinavam que os estados pagassem os atrasados do seu precatório em determinado tempo.
Aí quando vencia esse tempo, eles iam lá e falavam, olha, vamos alterar então e vamos dar mais um tempo. E assim vai. E, obviamente, os credores não veem o dinheiro. Exato. Entendeu? Né? É aquele negócio, já comentei com você, inclusive um caso da sua avó, que tem uma ação de mais de 37 anos contra o Estado. Entendeu? E até hoje ela não viu o dinheiro. E outro dia, coitada, né, tá com 85 anos, perguntou para mim se ela chegaria a ver esse dinheiro. Eu falei, olha, mãe, né, se o Gustavo ver, eu já fico feliz. Olha, cara, eu não gostaria de ver, sinceramente. Eu gostaria que ela visse e pudesse usufruir conforme a necessidade. Infelizmente é assim. E aí, a nível municipal, existe a maquiagem contábil, tá? E não só municipal, estadual e federal. O que é a maquiagem contábil que eles fazem? Você tem hoje a Lei de Responsabilidade Fiscal que diz que você não pode endividar, né, o seu município, seu estado ou a União acima de 120% do orçamento. Tá? Então, se você tem um orçamento de 1 bi, você pode endividar até 1 bi 200. E aí, o que os prefeitos, os maus administradores fazem? Entendeu? Eles mandam para a Câmara Municipal uma previsão de orçamento furada, perfeito, tá certo? Super, né? Faturava, olha, nós vamos arrecadar tantos bi. Então, nós podemos gastar tanto. Para quê? Para não incorrer na Lei de Responsabilidade Fiscal. Só o que vai acontecendo? Ele vai jogando lá uma arrecadação fictícia, então todo ano você vai criando um déficit. Vai chegar num ponto que aí, por mais que você jogue orçamento lá em cima, esse déficit não vai ser coberto. Entendeu? E aí você vai estourar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Demora alguns anos? Sim. Só que a hora que a bomba estoura também, aí ela está irrecuperável. E aí tem que ver na mão de quem vai estar, né? Exatamente, entendeu? Então é essa cautela, por isso que a gente fala a importância da vereança séria, da vereança com eficiência, entendeu? Fiscalizadora. Entendeu? Por quê? Porque essa é a função do vereador. Peraí, prefeito, o ano passado você não conseguiu arrecadar 1 bi 100 e agora você está falando que esse ano que vem nós vamos arrecadar 1 bi 400? Da onde você vai arrecadar mais 300 milhões? Ninguém se faz essa pergunta. Entendeu? Simplesmente vai aprovando. Entendeu? E aí, a hora que a bomba está falando, nossa, mas eu não sabia. Sim, nesse ciclo vicioso, a gente consegue ver impacto, inclusive, em eventos internacionais. Eu estava acompanhando as Olimpíadas, todo mundo estava. O Brasil sempre me dá muito orgulho nas Olimpíadas. Eu amo as Olimpíadas, é uma coisa que assim, eu já falei várias vezes aqui. Mas é interessante você notar uma coisa assim, um tanto estranha, que é os maiores países em território. Então a gente está falando aí esse ano, a Rússia, obviamente, por questões morais, éticas, também teve a tua candidatura não aprovada e tudo mais. Mas você normalmente tem China, Estados Unidos, Rússia, Índia até, em alguns momentos, né? Mas assim, o que é notável é que o Brasil, ele sempre figura lá entre 20º e alguma coisa, 30º e alguma coisa, sendo que nós temos o mesmo potencial de crescimento dessas potências que influenciam o mundo e dão a finalidade devida para o dinheiro do esporte também. Exatamente. E aí você vê o resultado, né? A gente tem, lógico, esportistas maravilhosos, mas a questão é quantos mais a gente poderia ter se o dinheiro fosse destinado corretamente para ele. Né? Exatamente. Mas por isso que a gente fala, quando você pega... Então não vamos longe, vamos falar da nossa cidade. Você vê em que posição nós ficamos nesses jogos regionais? Não. Nós despencamos também, entendeu? Americana sempre ficava nas primeiras colocações, entendeu? Sim. Sempre ficava lá, segundo, terceiro. Acho que o máximo que eu vi a Americana chegar foi em 5º, entendeu? Sim. Nós, dessa vez aqui, saímos em, se eu não me engano, em 20ª e pouca. O que aconteceu com o esporte da cidade? Exato. Entendeu? E aí a gente não está falando de responsabilidade coletiva de time. Não. Responsabilidade de investimento. De investimento. E é o que eu falo, por isso que a gente fala. Quando nós falamos em orçamento, nós temos que lembrar de uma outra questão, que é o duodécimo, que é o percentual do orçamento que é repassado para a Câmara. Para você ver como que as coisas não funcionam porque não se pensa, entendeu? Eu repasso lá para a Câmara tantos milhões por ano. Todo ano,
tá? Sem exceção, a Câmara devolve dinheiro para a prefeitura. Certo. Esse dinheiro que ela devolve entra na conta geral da prefeitura. E nessa conta geral, esse dinheiro não tem uma destinação específica. Então ele some. Entendeu? Tá bom. Ele some. Por quê? Já que, e isso inclusive é a prova de que há uma apresentação de um orçamento fictício, entendeu? Porque se ela devolve também todo ano, é porque você está jogando mais do que você precisava. É no mínimo uma mensuração errada. Exatamente. Então, se ela devolve, entendeu? Por que você não pode já especificar o destino desse dinheiro? Entendeu? Olha, o dinheiro que for devolvido do 10º, ele vai ser investido ou na educação, ou no esporte, ou na saúde, entendeu? Mas dá um destino certo para essa devolução, para não se perder na conta geral da prefeitura e ninguém sabe para onde vai e pronto. Inclusive, isso é um dos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado referente às contas de Americana, que ela não consegue identificar o que aconteceu com a devolução do 10º. Eu vi essa postagem que você fez, cara. Então. E assim, gente, para quem não segue meu pai ainda nas redes sociais, eu recomendo porque, apesar... Quando eu falei para ele vir aqui, eu falei, não, nós vamos ter uma conversa leve, descontraída, dando risada. Mas eu não consigo. Não tem jeito. Eu não consigo, cara. Porque quando a gente entra no tema política, cara, eu sou um cidadão politizado, como a maioria das pessoas que convivem na nossa cidade são, mas ainda assim existe uma parcela deficitária nessa questão. Perfeito. Que deveria também se politizar mais. Então, eu recomendo, gente, que vocês sigam não só meu pai, sigam outros políticos também. Acompanhe o serviço de cada um deles. Acompanha, cara. Ah, mas é chato ficar vendo política no Instagram? Às vezes é mesmo. É um pé no saco. É um pé. Mas por que é um pé no saco? Porque também as pessoas não estão buscando a melhoria. Elas estão buscando a autopromoção, cara. É diferente. O que eu sempre falo é o seguinte, tá? Que as pessoas têm que entender que as críticas que eu teço, né, nas redes sociais, primeiro, né, que são embasadas em documentos, em fatos reais. Eu não fico inventando situações para ganhar like, entendeu? Não faço isso, nunca fiz e nunca vou fazer. 2, tá? Não confunda a minha crítica à administração pública na pessoa física. Eu critico o administrador. Entendeu? O ato. É o ato, entendeu? Então, eu não estou ali, eu gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o ato. Exato. Entendeu? Então, ele é um mau administrador? Ele é um mau administrador. Obviamente que ele tem um nome. Mas ele é má pessoa? Não, como pessoa eu não posso julgá-lo, entendeu? Mas como administrador, sim, eu posso. E aí é aquele ponto. Você pode, inclusive, julgá-lo como administrador naquele momento de execução. Exatamente. Se essa pessoa se aperfeiçoar e voltar com outro mindset... É isso que a gente pede. A gente espera que as críticas que nós fazemos à administração pública, elas sejam recebidas, tá, como uma forma de instrução também, entendeu? Fala, olha, porque às vezes é o que a gente fala, ninguém é dono da verdade. Não existe verdade. Vezes, exatamente. Às vezes tem problemas que eu enxergo e que eles não enxergam. Tá? E se enxergam e não querem, né, resolver, então é uma forma de eu mostrar à população e forçá-los a resolver. Sim. Entendeu? Porque aí a população está tomando conhecimento, não é só o Renato. Perfeito. Entendeu? Então, acho que é isso aí. É a coisa que a gente fala, é tomar corpo. Entendeu? Por isso que é importante você acompanhar o trabalho dos políticos. Porque quando você acompanha e você consegue, né, se afinar com aquele candidato nas ideias, você fala, vai criando corpo essa ideia. Sim. Entendeu? E aí que você fala, começa a cobrar. E é na cobrança que vem resultado. Porque se você não cobrar, aceitar tudo também, exatamente, nada vai mudar. Eu tenho uma percepção da Grécia Antiga, eu gosto muito de história, muito de filosofia, muito, né, do que a gente fala aqui, tem a ver com isso, inclusive. E na Grécia Antiga você tinha 2 conceitos. O primeiro deles era a paideia. A paideia, na verdade, era um conceito educacional, de você criar através do exemplo e de histórias fictícias até mesmo, né, de Homero e tudo mais, para indicar os valores que deveriam ser passados para aquela geração.
Essa é uma coisa. A outra é a Ágora, onde as pessoas discutiam publicamente a responsabilidade da política, certo? E ali onde você tinha, inclusive, as discussões de Sócrates, Platão, Aristóteles, né? E eu acho legal que hoje nós temos uma Ágora virtual, que é a rede social. Sim. É lá que a gente vai discutir os nossos problemas hoje. Quer goste, quer não, infelizmente nós estamos também condenados a viver com fake news, a viver com um monte de outros problemas, inteligência artificial agora, né, que também vai trazer muito dessa concepção, mas a gente ainda tem as pessoas como referência. Sim. Então, o cara que conheceu o Renato, o cara que conheceu o Gustavo, o cara que conheceu os meninos aqui que trabalham com a gente, essas pessoas elas vão ter como comprovar os nossos valores. Sim. Porque você não consegue usar uma máscara o tempo todo. Não, de forma alguma. Entendeu? De forma alguma. Inclusive é o que o pessoal, né, sempre fala, né, o interessante de quem me acompanha é ver que a minha postura, tá? Independente, é o que você falou aí, não é questão ideológica, de política, de partido, não. É a minha postura enquanto ser humano, tá? Ela não muda. Tá? Se eu tiver que cobrar fulano, é do meu partido, não tô nem aí. Sim. Entendeu? Tanto é, né, por essa postura, né, de imparcialidade, entendeu? Sou imparcial, tá errado, tá certo, tudo bem. Que eu exerci esses cargos, né, de delegado, de relator de comissão de ética. Por quê? Porque as pessoas que me conhecem sabem da minha postura. Tá? Sabe que eu não vou passar a mão na cabeça se estiver errado, mas que também eu não vou condenar se estiver certo. Sim, e você sabe também pesar o que é uma coisa execrável e uma coisa ponderável, né? Exatamente, porque a relação, né, do ser humano, ela é complexa, principalmente na área do direito e na área comercial, tudo ela é muito complexa. Então, muitas das reclamações, às vezes, que a gente recebia, ou como delegado, né, ou até processos éticos, né, da Comissão de Ética, da OAB, você ia analisar, você fala, tinha coisas que, obviamente, que você falou, é execrável mesmo. Você fala, não dá. Fala, você vai desculpar, mas tu fez uma puta de uma besteira aqui, tem que pagar. Isso. Entendeu? Mas aí você via também denúncias totalmente levianas, que você via que tinha o intuito, a finalidade simplesmente de prejudicar aquele profissional. Sim. Aí você fala, pelo arquivamento. Entendeu? Você tem que ter esse senso de justiça, entendeu? Ele é muito importante, né? E agora eu preciso falar pra você, cara, que eu fiquei muito reticente com o fato de fazer um episódio sobre política, e depois eu fiquei pensando, cara, que isso é um absurdo, na verdade, né, cara? Porque eu deveria ter todo o conforto e liberdade pra falar sobre política num podcast sobre desenvolvimento humano, e as pessoas deveriam ter o interesse de assistir também. Não todo mundo, porque ninguém é obrigado a nada, né? Nessa concepção. Mas assim, poxa, é um tema interessante. A gente falou aqui, cara, não só sobre valores que são importantes para a vereança, mas sobre o preparo para a vereança. A gente falou sobre a capacidade intelectual para que seja feito isso também dessa forma, ou seja, academia. Não adianta, gente. A formação acadêmica ainda é um pré-requisito. E aí, quando você vive no mundo técnico, tecnicista, às vezes a gente fala, não é para tudo. Por exemplo, um programador, o cara pode ser muito bom sem uma faculdade. Sim. Beleza. Mas um médico não. Exatamente. Né? Então a gente tem que colocar essa nossa parcialidade. E você tocou num ponto interessante, né? Até engraçado, né? Porque aquele negócio, eu sou da época da máquina de escrever, né? Datilografia. E fomos, né, a primeira empresa a informatizar o sistema aqui em Americana em 83. Certo. Tá? Então, não tínhamos escola de computação, não tínhamos nada. Nós tínhamos já os programadores, né, que é uma raça interessante, entendeu? Ame ou odeio. Ame ou odeio, né? E esse menino, ele trabalhava, inclusive, na Caterpillar, certo? Entendeu? E ele vinha à noite para desenvolver o programa do nosso escritório. E eu fui aprendendo a mexer com o computador com ele. Entendi. Entendeu? E, no fim, você acaba virando um autodidata. Entendeu? Porque hoje, por exemplo, eu faço manutenção no meu computador. Ah, sim. Entendeu? E independente de ter feito o curso e tal. Por quê? Porque eu fui aprendendo com ele no dia a dia, mexer o que você falou. Você fuça, né, meu? Você fuça, você vai, busca informação e tal. Então, eu acho isso legal.
Mas, é o que você falou, em determinadas áreas, não tem como você ter um conhecimento se você não fizer um curso específico. Entendeu? Um preparo específico por aquilo. Eu tenho uma memória afetiva muito legal de quando a imobiliária ainda era na Padre Epifânio Estevam. E eu ia lá e ficava jogando Doom. Cara, mas Doom da época, gente, era pixelado pra caramba, né, cara? Foi o primeiro lá. E você tinha no seu computador, porque você sempre gostou de jogos também. Sempre. É a minha terapia. Né? Até hoje eu gosto, né? Tanto é que tem lá uma coleção enorme, né, de jogos. Mas que fique claro que você nunca ganhou de mim no FIFA. Não, né? Tudo bem. Eu odeio futebol. Então, gente, não tem jeito. Eu odeio jogar FIFA no O cara já tentou, mas o negócio dele é política. É melhor. Vamos ver cada macaco no seu galho. Exatamente. Vamos nas áreas de atuação de cada um aí. E pai, a gente tá chegando no fim do episódio. O que eu queria trazer aqui, então, novamente, é exatamente a personalidade que você comprovou aqui pra mim. É muito pouco tempo, né, pra gente falar sobre tudo. Isso aqui, tardes e tardes, né? Mas, na minha concepção, você trouxe o que eu imaginava que você traria, que é a propriedade de fala, né? Você claramente denota a tua capacidade administrativa pelo conhecimento que você tem do tema, né? E você traz também não só a capacidade, mas a intencionalidade de melhorar as coisas. Sim, isso é fundamental. E aí você tá falando para mim o seguinte: Gustavo, você enquanto meu filho pode confiar em mim. Certo? Perfeito. Porque eu acho isso uma coisa que eu, enquanto seu filho, a gente vê na política o quê? Nepotismo, um monte de bagaceira acontecendo, gente se dando bem com carreira política de pai, mãe, né? Perfeito. A nossa relação, gente, ela é muito, muito agradável. A gente tem uma relação de pai e filho muito bacana. E o que eu tenho pra dizer é o seguinte: o meu pai sabe da responsabilidade que ele tem enquanto meu pai é político. Porque ele também sabe que eu sou uma pessoa que vou cobrar. Não só ele, como todas as outras pessoas, né? Sim. Então, eu acho que pra gente finalizar, eu quero que você diga algo pra todo mundo que tá assistindo. Quais são as suas intenções, como você pretende perpetuá-las e qualquer outro pensamento que você acha válido. Perfeito. Bom, o que eu penso é o seguinte, né? Como você já disse, as pessoas, né, devem acompanhar mais a política, acompanhar mais os políticos, tá? Para ter essa imagem, né, positiva ou negativa, mas ter uma imagem formada a respeito desse político. Né? Se ele realmente é competente, se ele domina aquilo que ele está falando, né? Não é só o papagaio de pirata, né? Que só fica replicando, às vezes, outras mensagens de outros políticos, mas que ele tenha ideia própria. E, principalmente, que ele tenha compromisso realmente com a população. Que ele não faça da política profissão. Tá? Profissão é aquele negócio onde você tem que estar lá, entendeu? 8 horas por dia e ganhar o seu pão. Ali é a tua profissão, né? Nós somos profissionais liberais, às vezes a gente fica até mais que isso, né? Porque a gente, como diz, a gente tem que correr atrás. Com certeza. Né? Então, que olhe isso na hora de fazer a sua escolha política. Eu gosto desse, eu gosto daquele e tal. É o que a gente fala, nem sempre nós seremos simpáticos, tá? Porque a nossa função também não é ser simpático, dar sorriso alheio. Nós damos sorriso, sim, quando nós vemos que a população está recebendo aquilo que ela merece, que é saúde, é educação, é segurança, tudo de qualidade. Aí você vai ver a tua população sorrindo, entendeu? Aí eu vou ser, né, um político realizado, porque através dos meus atos eu fiz uma população sorrir, mas não aquele sorriso momentâneo, né? Aquele sorriso que vai perdurar, né? Ele vai se prolongar pelas vidas das pessoas. Porque o sorriso momentâneo, é o que eu sempre falo, é aquele que você faz na época da eleição, entendeu? Aí vai, agrada todo mundo, né? E faz isso e faz aquilo para agradar, e depois que passa a eleição, a coisa degringola, vai, né, buraco abaixo, e aí o sorriso se apaga. E eu não quero ver esse sorriso se apagar na população de Americana. Eu quero ver ela sorrindo sempre. Cara, isso para mim foi maravilhoso. Muito obrigado pelas suas palavras finais.
Eu vou puxar alguns ganchos das suas palavras. O primeiro é, com tudo isso que ele disse, gente, ficou claro que vereança e vereadores, eles têm um propósito. E propósito é algo maior que você. Com certeza. Então, fiquem com o propósito que foi passado para vocês. E como o meu pai falou que ele quer ver a população sorrindo, eu vou puxar um gancho pro meu patrocinador. Certo. Que é o seguinte, cara. A Fernanda Faralli, que é a dentista aqui de Americana, Sim, maravilhosa, conheço, que fez os meus dentes, que agora estão bonitos. Né? Tá show de bola, hein? Agora sim. Ela faz o nosso patrocínio aqui, ajuda a manter tudo isso funcionando. Legal. E ela vai fazer a população de Americana não só sorrir com as execuções políticas, mas sorrir bonito. Né? Tá certo. Então, para um sorriso bonito, gente, pode procurar a Fernanda Faralli, que ela com certeza vai trazer o melhor tratamento para os seus dentes, vai deixar ele esteticamente maravilhoso e, se for necessário, fazer o encaminhamento necessário para outras necessidades. Certo? Maravilha. E meu pai também é um cara elegante, então eu vou puxar também aqui, que eu também tô elegante. Mais simplista, mais minimalista, mas tô elegante aqui, com a roupa da Santo Moço, que é o nosso outro parceiro e patrocinador, e que a gente faz muito gosto de ter junto com a gente, porque ele me veste muito bem em todos os episódios, com camisetas, oversizing, cueca, eu não vou mostrar cueca. Mas é tudo isso que a gente tem aqui, gente de confiança, gente que a gente adora e que está entregando o seu melhor nas suas próprias áreas de execução. É isso aí. Pai, muito obrigado. Que isso, filho. Aceitou o convite de primeira, não tem nada a esconder. Não. Posso é falar aí. publicamente, certo? Com certeza. Então tá bom. Então, muito obrigado pela sua presença. Valeu, filhão. Obrigado E, mesmo. gente, boas eleições, voto consciente, I lead, you lead.